Senhor, te louvamos mais uma vez e te bendizemos. Fala conosco na tua palavra. Nós queremos aprender algo essa noite e algo que possamos pôr em prática, que possamos realmente sair daqui entendendo o que temos que fazer. Em nome de Jesus, continua, Espírito de Deus, se movendo aqui por tua graça, misericórdia, Senhor, que o Espírito Santo continue se movendo nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, a Igreja Batista da Oração hoje, eu considero ela muito forte, ou diria, caminhando para uma base ainda mais forte na área de ministérios. Nós realmente temos tido assim a bênção de Deus de caminhar muito bem em relação aos nossos ministérios. Mas tem uma área que é uma área que nós podemos ainda avançar muito, que é essa área de células. Eu compreendo que muitas pessoas às vezes são feridas, tiveram más experiências nessa questão do trabalho de células, mas eu acredito que essa é uma visão bíblica, ela está na palavra de Deus, é uma visão que faz com que a palavra de Deus se realize nas nossas vidas, e nós precisamos então viver isso. E hoje eu quero trazer uma palavra específica, e eu quero muito que você preste atenção. Se você veio talvez esperando outra coisa, eu só te peço que você abra o teu coração, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a tua vida, e você vai poder aplicar essa palavra não só numa célula, mas em outras áreas da tua vida também. Eu tenho falado bastante sobre a importância de ler, e a palavra de hoje, é claro, eu vou usar principalmente a Bíblia, mas tem um livro que eu te indicaria a ler, chama-se Multiplique, do pastor Francis Chan. Multiplique. E é um livro que traz dicas fantásticas sobre essa questão de um bom trabalho, um trabalho saudável na área de células e também de ministérios. E eu tenho, meus irmãos, estudado esses dias sobre os 5 ministérios. Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós não denominamos ninguém de profeta, apóstolo, evangelista e mestre. Você não vê ninguém usando essas nomenclaturas aqui. Qual é a única nomenclatura que a gente usa aqui na igreja? Pastor. Quem se destaca, quem consegue chegar num certo ponto com Deus, frutificando na igreja, nós chamamos de quê? Muitas vezes consagramos, chamamos de pastor. Mas a palavra de Deus, ela nos fala sobre a importância dos 5 ministérios, num grau de importância. Os apóstolos, os profetas, os mestres, os pastores e por último os evangelistas. Não é para que quem opera num ministério ou outro se sinta inferior, não. Cada um se soma com o outro. E eu tenho orado a Deus ultimamente para que Deus levante os 5 ministérios aqui dentro da nossa igreja. Eu, por exemplo, me identifico. É muito arriscado você falar certas coisas sem parecer orgulhoso, mas você pode ter segurança de quem você é em Deus, mesmo com humildade. Então, eu me identifico com um pastor que caminha numa unção apostólica, até porque é possível que você caminhe não só numa unção, mas em 2, em 3, até nas 5, se Deus quiser que você caminhe dessa forma. Mas sempre vai haver um ministério predominante na sua vida. Agora, se você também não tiver cuidado, esse ministério pode perder o equilíbrio e não ser bênção. Quer ver um exemplo? Eu sou pastor. Qual é a minha preocupação? Eu quero ver as pessoas bem. Quero ver as pessoas felizes. Eu quero que elas cheguem aqui na Igreja Batista da Oração e elas se sintam amadas, bem-vindas. Só que eu tenho uma tendência de focar o meu ministério e as minhas palavras no homem. E eu preciso entender que, como um pastor presidente, a minha visão também deve ser atrair o céu à terra, ligar as pessoas ao céu. O céu tem que ser algo em que nós precisamos estar ligados. Eu não posso focar a igreja só nas tuas necessidades pessoais. Eu tenho que te mostrar que a glória de Deus derramada do céu pode te curar. Não é algo humano,
é algo sobrenatural. Então, existe um equilíbrio que a nossa igreja, a Igreja Batista da Oração, dentro dos 5 ministérios, ainda não está vivendo. Agora, nós estamos caminhando para viver. Nós estamos num caminho para que um dia esses 5 ministérios sejam bem vividos, sejam realmente úteis para o reino de Deus aqui dentro desta igreja, alcançando as pessoas que estão lá fora, alcançando as vidas lá fora. E aí nós precisamos então entender alguns pontos que são específicos para que isso aconteça. Hoje, eu quero falar um pouco mais sobre a questão da sua célula e como você pode fluir, como você pode ganhar vidas para Jesus. Todas essas dicas, elas são especialmente para que nós possamos conquistar vidas para Jesus com mais eficácia. É claro que a célula tem o propósito de edificar os que já servem a Jesus e de gerar também comunhão entre as pessoas, mas especialmente ganhar vidas. Amém? Eu, por exemplo, já liderei várias células com a minha esposa quando nós começamos a igreja. Inclusive éramos recém-casados e lideramos uma célula de casais na época. Era tão engraçado porque alguns casais com 20 anos de casamento, e eles nos faziam perguntas que a gente nem sabia exatamente do que eles estavam falando, porque a gente só tinha se casado há pouco menos de 6 meses, e liderávamos uma célula com casais que tinham 20 anos de história de casamento. Então, a célula te desafia, servir a Deus te desafia a ser alguém melhor, te desafia a fazer algo ainda maior a cada dia para o reino de Deus. E a primeira dica que eu quero dar para vocês está aqui em 1 Coríntios 9, onde eu pedi que você abrisse sua Bíblia. 1 Coríntios 9,16. Essa dica vai servir para qualquer área da tua vida. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 9,16. Encontraram? Amém? Amém? Amém, irmãos? Amém? Amém. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Versículo 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha que declaração poderosa que Paulo faz. Só que muitas pessoas confundem isso. Quando Paulo diz, eu fiz-me de tudo para ganhar a todos, ele não disse assim, eu me droguei para ganhar os drogados. Eu fui um alcoólatra para sentar na mesa de um bar e pregar para os alcoólatras. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu tentei entender a mente das pessoas e o que elas estavam vivendo, e eu levei Jesus a ela dentro do contexto de vida delas. Se eu sentei num bar, eu usei exemplos tão simples, capazes de fazer um bêbado entender que Jesus pode salvá-lo. Eu não bebi com ele, mas eu também não o julguei, eu não o crucifiquei. Essa primeira dica, qual é a dica? A dica da linguagem. Eu vou te falar, essa é uma dica poderosa. Porque se você souber usar a linguagem certa, você pode mudar o rumo da sua vida, até no seu casamento. Alguns livros sobre casamento diz que o homem, ele fala o homenês, e a mulher, o mulherês. Então, quando o homem quer falar com a mulher, usando a sua linguagem, e ele fala no homenês, a mulher não entende. Se a mulher quer falar com o homem, reclamar com ele sobre alguma coisa, ela usa o mulherês, ele também não entende.
ela tem que tentar se comunicar com seu marido no nível do entendimento dele. É como um chefe que quer se comunicar com a sua equipe sem saber exatamente como tocar o coração dessas pessoas. Ou seja, não é preciso gritar, é preciso ter autoridade. E são duas coisas diferentes. É preciso adquirir o respeito e muitas vezes se identificando com cada uma dessas pessoas. Ou seja, nós precisamos ter o cuidado que Paulo teve de usar uma boa linguagem para comunicar o evangelho. E alguns dizem que nós usamos muito o crentez. Você quer ver o crentez? Como é que você está, vaso santo? O negócio aqui hoje vai ser fogo puro. Não é assim que a gente fala geralmente? Você usa uma linguagem que só quem entende é quem convive com você nesse meio, a igreja. Não é? Hoje o vaso de fogo vai passar nesse lugar. O varão ungido está aqui. Se for uma pessoa que nunca ouviu falar, vai pensar o quê? Será que tem uma bicicleta aqui com varão? Será? Não estou vendo, não chegou ninguém de bicicleta. O que está acontecendo? E você muitas vezes deixa de ganhar vida. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você diz para alguém é: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não foi esse evangelho que Paulo nos ensinou a pregar. Nós também não podemos deixar de ser confrontadores. A santidade confronta o pecado. Você também não vai aceitar o pecado. Você não vai camuflar o pecado para que ele tenha uma boa aparência. Se é pecado, é pecado. Se está errado, está errado. Nós não vamos dizer que está certo o que está errado. Agora, nós temos a forma certa de comunicar isso. E eu penso que essa é a forma que Jesus comunicou. Ele conversou com as prostitutas. Você sabia que você não podia ter momentos de conversa com a prostituta? Se alguém te visse, você sendo um judeu, se alguém te visse tendo um momento de conversa com a prostituta, você ia ter problemas. Tocar no morto, tocar em alguém impuro com lepra, tocar no enfermo. Um homem santo, ele não podia fazer isso. Você quer ver um exemplo disso? Sansão tinha um voto de nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em ninguém morto ou num animal morto. Isso ia contra o voto dele de santidade a Deus. Tinha uma série de situações que ele deveria obedecer. E Jesus era um bom judeu. Jesus, ele deveria estar dentro de um padrão do que todos achavam que era o que deveria ser vivido. Mas Jesus fez tudo diferente do que alguns esperavam. Ele conversou com prostitutas, ele sentou com cobradores de impostos. Uma prova disso é quando ele come com Zaqueu na casa dele. Não só isso, ele orou. E através dos seus momentos de oração, mortos foram ressuscitados. Ele tocou nos enfermos. Ele era compassivo, ele se compadecia. Ele mostrava empatia e amor, não só com palavras, mas com atitudes. A linguagem de Jesus era diferente da linguagem do restante dos judeus, alguns até hipócritas, se dizendo homens de Deus, mas que não se aproximavam daqueles que precisavam de Deus. Jesus fez diferente. Fazendo isso, se você faz dessa forma na sua célula ou na sua vida, mas na célula especialmente, nós comunicamos ao visitante: você não é importante aqui. Você não faz parte do nosso grupo. Nós temos um grupo, nós temos uma língua. E você não faz parte desse grupo. As pessoas não se sentirão bem-vindas assim, e elas se sentirão um peixe fora d'água. Uma vez, uma senhora me procurou e disse assim: pastor, o meu marido, ele não serve a Deus. E ele é um bom homem, olha, um excelente marido, pastor, meu marido é um excelente pai, um cara fantástico, mas ele não serve a Deus. Ele acredita em Deus, ele é temente a Deus, mas ele não serve a Deus e não quer vir numa igreja, porque ele tem notícias de que todo pastor é ladrão, de que todo pastor é isso e aquilo.
ela me procurou. Por quê? Porque apesar dela também não estar vindo na igreja, ela queria dizimar, ela tinha dúvidas sobre o dízimo. Falou: pastor, onde é que isso está na Bíblia? Como é que funciona? Aqui. Só que eu fiquei pensando no esposo dela. E eu falei assim: seu marido conhece alguém aqui da igreja? Ela parou, pensou e disse: pastor, meu marido conhece um irmão. Inclusive esse irmão é cliente da loja dele. E ele é aqui da igreja. Eu liguei para o irmão: fulano, você conhece fulano de tal? Conheço, pastor. Eu queria te propor uma ideia. Que você marcasse um lanche na sua casa e o convidasse. Você pode fazer isso? Ele disse assim: posso. Quando? Olha, tal dia, eu acho que era uma segunda-feira à noite. Você pode marcar? Posso. Ele marcou. E o irmão foi, e quando ele chegou, quem estava lá? Eu. Só que era tudo assim armado mesmo. A gente brincava dizendo que era uma armadilha gospel. Ele chegou. Sabe o que eu fiz? Eu não abri a Bíblia na hora que ele chegou e disse assim: olha, eu quero agora pregar uma palavra aqui. Sabe o que foi que aconteceu? Esse nosso irmão disse assim: vamos orar, né, pelo alimento. Pastor, o senhor pode orar? Posso. Fiz uma oração. Abençoei o alimento, agradeci por todos que estavam ali à mesa. Começamos a comer. E aí quando começamos a comer, conversa vai, conversa vem, e começamos a contar umas piadas. Rapaz, foi muito interessante. A gente riu tanto, mas tanto naquela noite. E aí naqueles momentos de descontração, e contando piada, e rindo, e falando de coisas assim, que talvez para alguém não tinha nada a ver com o evangelho, ele foi abrindo o coração, começou a me fazer algumas perguntas. Isso era uma segunda noite. No sábado de manhã ele me liga: pastor, peguei seu número com o irmão fulano, o senhor gostaria de almoçar comigo, com minha família? Claro, irmão, com certeza. Levou a gente para almoçar. E no almoço esse cara, ele me sabatinou de perguntas. No domingo ele estava aqui entregando a vida dele para Jesus. E ele hoje é membro e serve num dos ministérios. Ele e a família servem aqui na nossa igreja hoje. Um homem precioso. Mas você entende que eu não precisei usar o crentez. Eu fui um ser humano normal, gente. Uma pessoa normal. Você gosta de música? Quem gosta de música, levanta a mão aí. Ó, todo mundo. Você gosta de música? Você pode chegar com alguém e através da música você pode evangelizar essa pessoa. Quem gosta aqui de uma lasanha assim, bem feita, uma coisa assim, que vem direto do coração de Deus? Aí você encontra um cara que gosta de comida assim, italiana. O que você faz? Convida ele para comer uma lasanha na sua casa, alguma coisa. E ele convivendo com você, ele vai ser evangelizado através das pequenas atitudes. Sabe por quê? Porque quem está apaixonado fala da sua paixão o tempo inteiro, às vezes sem falar diretamente. Você lembra quando você que é casado, apaixonado, deixava a esposa no portão de casa toda noite? Aí os teus amigos dizem: onde é que você... Pergunta uma coisa do trabalho, você responde o nome da sua paixonite. Se não foi isso que eu te perguntei, rapaz, então perdão. Você começa, tudo que te pergunta é sobre aquela pessoa. Quando nós somos apaixonados por Jesus, não importa. Se você fala de música, Jesus está presente. Se você fala de futebol, algum momento Jesus vai aparecer. Não importa do que você fale, você fala das notícias do mundo, mas em algum momento você vai dizer: Jesus é bom, Ele vai nos ajudar. E você vai tocando aquela pessoa sem ter a linguagem simplesmente do crentez. Então, tenha cuidado para que você não faça com que as pessoas à sua volta se sintam verdadeiros peixes fora d'água. Mas, faça como Paulo. Qual é a sua linguagem? Como que você recebe as pessoas na célula? Como que você evangeliza as pessoas no trabalho, na faculdade? Como que você comunica Deus através da sua vida? Que linguagem você usa? A segunda dica é dons espirituais. Aqui em Romanos 12, você não precisa abrir, só ouça. Romanos 12, 4 diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,
Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Esse texto nos mostra claramente que cada um de nós tem um papel dentro do corpo. Assim como o seu corpo tem vários membros, 2 pernas, 2 pés, 2 braços, 2 mãos, 2 ouvidos, 1 boca, 2 olhos. Assim como você tem um tronco, uma cabeça, você tem um corpo que tem várias partes, a igreja também funciona dessa forma, cada um fluindo no seu dom. A igreja e a célula, especialmente, é o melhor lugar para você se mover nos dons espirituais. É o melhor lugar. Sabe por quê? Nenhum pastor, em sã consciência, vai dar o púlpito para você treinar, para você aprender a pregar. Isso não vai acontecer. Já na célula, qualquer pessoa, por menor que seja o seu conhecimento, ela tem a oportunidade de pegar o estudo bíblico, estudar aquele estudo e trazer a palavra naquele dia. Basta que você tenha esse relacionamento com o líder da sua célula para que você possa realmente exercitar o dom de pregar, o dom de ministrar a palavra. Na igreja, nem sempre você pode exercitar e exercer seus dons espirituais como nós podemos fazer numa célula. 1 Coríntios 14 diz assim: mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. É isso que acontece dentro de uma célula. Quando você comunica o amor de Deus, quando você profetiza algo sobre a vida das pessoas, elas serão tocadas e convencidas pelo Espírito Santo. E Paulo, ele nos incentiva a buscar os dons espirituais. Que dons são esses? Eu acho isso aqui tão fantástico. Ora, a diversidade de dons está em 1 Coríntios 12, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o qual for útil. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: você vai ser usado conforme você quiser ser útil para o reino de Deus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, que nós também sabemos como palavra de conhecimento. Alguém já ouviu sobre palavra de conhecimento aqui? Só isso, gente. Eu vou perguntar de novo. Quem já ouviu sobre palavra de conhecimento? Quando Deus revela algo da vida de alguém para você. Hoje isso aconteceu comigo, pela manhã. Um rapaz se assentou na minha frente e Deus começou a me falar algumas coisas sobre a vida dele. Então Deus te mostra para que você possa chegar até essas pessoas com um conhecimento maior de quem elas são e assim manifestar a palavra de Deus sobre elas. Mas aí vem, pelo Espírito, a palavra de também conhecimento e sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Por que tem alguns que quando oram as curas acontecem mais? Porque há uma graça também de Deus sobre a vida dele para que isso aconteça. Tem pessoas que têm o dom da fé, ela acredita, vai dar certo. Não, não vai. Está ruim demais, não tem recurso. Não, eu tenho certeza, Deus vai nos abençoar, isso vai dar certo. A outra operação de maravilhas. Uma pessoa que tinha esse dom de operação de maravilhas era Catherine Kuhlman, uma evangelista, uma pregadora. Ela, meu Deus, ela não está mais entre nós, hoje ela está com Jesus, mas ela era fantástica. Nas pregações dela, viam muitos
muitos doentes, inclusive cadeirantes, cadeira de roda, pessoas com deficiências terríveis. Era tão interessante porque ela chegava e dizia assim, ela ficava calada por um tempo, olhando todo mundo, e ela só dizia assim, Jesus está aqui. Quando ela dizia, Jesus está aqui, os paralíticos começavam a levantar da cadeira de roda, quem tinha osso torto, era uma estaladeira de osso, pá, pá, pá. Era assim mesmo, não estou inventando não. Ela dizia, Jesus está aqui. E os sinais e as maravilhas começavam a ser liberadas no meio do povo. Havia uma glória de Deus sobre ela. Algumas pessoas da nossa geração hoje têm vivido isso, como o Bonk, o evangelista Bonk. Quantas pessoas ressuscitando através de alguns pastores no mundo, orando. Então, as maravilhas, elas têm acontecido também no meio da igreja ao redor do mundo. E aí vem, a outros o dom de profecia, a outro o dom de discernir os espíritos. Você pode ter alguém aqui na igreja com as mãos levantadas, dizendo glória a Deus e aleluia. Mas na verdade ele não está cheio de Deus não, ele pode estar cheio de demônios. Ele pode estar cheio de demônios que estão tentando nos enganar para que permaneçam ali. Ou seja, os dons de discernimento. E aí você tem variedade de línguas, a interpretação das línguas, mas a Bíblia diz um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A outros, Deus pode dar também o dom da hospitalidade, de receber bem as pessoas. Cuidado, então, em como você tem manifestado os dons espirituais na sua vida. Porque esses dons, eles podem ser exercitados na célula, lá onde você tem servido. Você pode exercitar como? Tem alguém enfermo? Vamos orar. Vamos orar por essa pessoa que está enferma aqui na célula? Vamos colocar a mão sobre ela? E vamos orar? Vamos. E ali você exercita o dom de cura. Recebendo, seja bem-vindo, o dom da hospitalidade. Você pode usar o dom de você também poder ministrar. Ou seja, você pode exercitar os dons na sua célula. Terceira dica, cuidado com o tempo. Não se alongue demais. Tenha um tempo limitado. Um crente acostumado pode ficar horas ouvindo uma pregação. Mas temos que entender que especialmente o nosso foco são os novos que estão chegando. Limitamos o tempo por amor aos que estão nos visitando. Por que que um culto tem tempo? Por que que a gente começa num horário e termina num certo horário? Porque isso é uma questão também de respeito e de amor com você, com as pessoas, para que você possa se programar, para que você possa ter uma agenda, para que você possa caminhar de forma organizada. O tempo, ele vem para isso. Só que todos nós temos um desafio nas mãos. Alguém aqui, deixa eu fazer uma pergunta, tem um dia com mais de 24 horas? Alguém aqui? Glória a Deus. O Unibanco, ele tem uma campanha, Banco 30 horas. Já viram isso aí? Rapaz, como que pode? 30 horas porque o dia só tem 24. Eles dizem que 24 horas o banco está disponível pela internet e 6 horas está disponível ao público pessoalmente. Você pode ir durante 6 horas do dia numa agência do Unibanco, você vai ser atendido por alguém, uma pessoa. Ou você pode utilizar os recursos do banco 24 horas através da internet. Por isso eles somam 24 com 6, eles dizem que o Unibanco é 30 horas. Eu quero te falar que, na verdade, na prática, o dia só tem 24, não tem jeito. Não é assim? 24 horas. Alguém aqui tem menos de 24 horas por dia para viver? Alguém aqui tem mais de 24 horas para viver? Todo mundo aqui tem 24 horas para viver, não é isso? Qual é então o nosso principal desafio? É saber administrar o tempo que nós temos de vida.
é saber administrar o nosso dia, porque todo mundo tem o mesmo tempo. Agora, eu fico chocado com algumas coisas que eu vejo, porque eu tenho um amigo e ele é pastor também. Eu não sei, eu comecei a observá-lo e a dizer como que ele consegue fazer isso. Bigard, por exemplo, ele tem uma editora e ele tem a turminha do Biga. Ele consegue ter uma turma, ele faz várias revistas em quadrinho, desenhos em quadrinho, e ele alcança milhares de crianças no Brasil hoje. Além disso, ele é um escritor, o homem lança vários livros por ano. Pastor de uma igreja com quase 10 mil pessoas e pastoreia mais quase 100 outras igrejas da Bola de Neve no Brasil e em outros 2 países aí, outras 2 nações. E tem a família dele. Para falar mais ainda, ele acabou de adotar uma criança. Além dos 2 filhos que ele já tinha. Um casal, ele adotou um menino agora, que é até sobrinho dele. Mas ele se deparou com problemas graves na família e adotou o menino. E agora está cuidando da criança. O menino com vários tipos de problemas psicológicos, ele teve que também entrar num processo de tratamento da criança. Resumindo, como que alguém consegue fazer tanta coisa num período de tempo que é o mesmo que eu tenho, e como que a gente vive reclamando e dizendo, rapaz, o meu dia não deu, eu não consegui, não deu certo, eu não consegui realizar isso que eu me dispus a fazer hoje. Pode baixar, por favor, eu vou aproximar mais o microfone. Então, como que eu não consigo, o que alguém consegue fazer com tanta destreza? Sabe qual é a questão aqui? Escute, a administração do seu tempo. E sabe o que é que vai fazer toda a diferença? Diga para a pessoa do seu lado, disciplina, irmão. Disciplina. O teu corpo, ele sempre vai pedir para dormir mais do que é necessário. É assim ou não? E eu estou olhando daqui, eu estou vendo que os irmãos estão dormindo aqui mesmo. Eu estou olhando, eu estou lembrando daquele vídeo, né? Vocês já viram um vídeo que tem na internet? Dormir no culto é pecado? Quem já viu esse vídeo? Dormir no culto é pecado, tem um guaxininho assim. E ele está querendo dormir, ele está virando assim, e ele revira os olhos, ele vai para frente e volta. E tem uma voz, dormir no culto é pecado? É pecado, o povo diz, é. Aí o pastor diz, claro que não. Eu estou quebrado, eu vim do trabalho, eu estou arrasado de cansado, mas eu vou para o culto. Se for para dormir, eu prefiro dormir no culto do que dormir em casa, eu vou para o culto. Porque eu acredito no que Deus vai fazer no culto. Então você está dormindo aqui, aplauda o Senhor por esse irmão que está dormindo. Oh, meu irmão que dorme, abençoado. Agora que você está acordado, eu preciso te dizer, você precisa administrar o seu tempo. E por que tem gente que quer fazer a célula durar 2 horas? Por que a gente não sabe fazer as coisas acontecerem no tempo que nós temos? Eu quero te dizer, é um desafio. Olha para o irmão do lado e diz assim, se for um outro homem, você é homem, dá uma sacudida, aperta o ombro dele assim. Diz assim, irmão, pelo amor de Deus, é um desafio. O teu corpo vai te pedir para dormir mais do que você precisa. Você vai querer faltar aos compromissos, você vai querer dizer o que o povo brasileiro e os paraenses gostam de dizer. Amanhã a gente vê isso. A gente marca. Não marca nunca. Não, nós vamos conversar depois. Depois não chega nunca. Eu quero ver tu marcar na hora. Irmão, que dia? Que dia? Que horário nós vamos nos encontrar para comer essa pizza? Olha para o irmão do lado e diz assim, que dia tu vai me pagar uma pizza? Eu vou marcar agora na minha agenda o dia e o horário, agora. Não vem com essa conversa, depois te conto. Não, eu quero saber agora. Eu vou ver isso daí. Não, para com esse negócio. Organiza o teu tempo. Tá? Pastor, não consigo orar, não consigo ter tempo de oração. Acorde cedo. Acorde cedo. Põe o despertador lá. Eu falo isso para você com autoridade. Porque tem dias que eu acordo 5 da manhã.
Porque eu sei que 7 da manhã eu tenho que estar com meu filho, quando não é a minha esposa, para levar ele para a escola. Oi, glória a Deus. Melhorou. Para levar para a escola. Então eu acordo 5. Sabe por que 5 horas está tudo silêncio, está tranquilo? Meu filho está dormindo. É a única hora que eu tenho tranquilidade com meu filho, assim, silêncio, que ele está dormindo apagado. Então, 5 horas. Faz o teu período de devocional, ora, lê a tua Bíblia, faz tudo o que você tem que fazer. Aí você sai de casa pronto para viver o teu dia. E viver um dia abençoado. Ah, pastor, é difícil demais. Não estou dizendo que é fácil. É difícil. O que, irmão? Eu vou te falar, eu ganhei um colchão de uma amiga nossa lá de São Luís, que ele é massageador. Ela tinha esse colchão e ela nos doou, ela mandou entregar, ela mandou lá de São Luís entregar esse colchão aqui para nós. Nos abençoou. Irmão, é difícil. Porque o travesseiro te abraça. Não vai não. O lençol aí. Fica aqui, né? Fica aqui, tá tão bom nós dois, eu e você e eu. Mas aí você tem que sair do monte de travesseiro para o monte da oração. E brincadeiras à parte, eu quero te falar que sem disciplina ninguém chega a lugar nenhum. Você pode ter muitos talentos, mas uma pessoa que não tem tanto talento quanto você pode ter mais sucesso do que você, se ela souber ser disciplinada. Talento não é tudo, mas quando se soma com a disciplina, eu estou te falando, vai causar um estrago no inferno. Agora, se você é um cara, como a gente fala, largado, não importa quantos talentos você tenha, você vai ter problemas. Então, terceira dica, cuidado com o tempo. Quarta dica, aqui, 1 Timóteo 3,1 diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A quarta dica que eu tenho para te dar é sobre a integração. Sobre você estar apto para poder ensinar e integrar as pessoas ao corpo de Cristo. Nós temos que ser intencionais para que as pessoas que nos visitam se sintam amadas e especiais. Tem que gerar um ambiente para que essas pessoas sejam ensinadas, tocadas por Deus e ali sejam realmente alvo de amor e se sintam num ambiente onde elas podem ser livres. As coloque, sempre que alguém chegar na sua célula, coloque essa pessoa para sentar no melhor lugar. Nós hoje, por exemplo, os homens, temos perdido a questão do cavalheirismo. Nós não damos mais a cadeira para as mulheres sentarem. É assim. Os homens não abrem mais a porta para a esposa entrar no carro. Não é? Geralmente quando eu faço isso é porque minha esposa fez as unhas e ela tem... Eu não sei o que é isso, que mulher faz unha, só seca 3 dias depois, é uma coisa terrível. A pessoa passa aquele esmalte, aquela coisa terrível, e o negócio só seca, você não sabe lá, 3 dias, borrou. Poxa vida, que esmalte é esse, pelo amor de Deus? Aí você abre a porta para a esposa entrar, para ela não borrar. Você faz de tudo e às vezes ainda borra. É uma coisa maligna, irmão. Um negócio mesmo que Deus está falando aqui nessa noite. Mas a questão é que nós precisamos gerar o ambiente. E especialmente em relação à célula, fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas. Entenda uma coisa. A maior preocupação sua deve ser em servir, em cumprir o seu chamado para servir. Conserve e cuide para que essa pessoa se relacione com as demais pessoas. Dê importância ao momento do lanche, ao momento da saída do culto, pois o principal propósito nesse momento vai ser integrar essas pessoas, é o momento de comunhão. Ficar fulano, olha, esse aqui é fulano, ele está aqui na igreja, chegou hoje, pela primeira vez,
olha, o nome dele é tal, ele trabalha com isso ou aquilo, olha, vamos... Ah, pai, prazer, seja bem-vindo, olha, vai ter algo assim, eu quero te convidar. Você já integra, você interage, você põe as pessoas para se relacionar umas com as outras. Então entenda, olha aqui, qual é a principal, um dos focos da célula, os visitantes. Um dos focos do culto, os visitantes. Dá uma olhada aí para o seu lado, tem alguém assim diferente que você nunca tinha visto? Se tiver, diga assim, seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, rapaz. Que bênção ter você aqui. Faz tempo que a gente não se vê, ou então nunca te vi, mas seja bem-vindo. É bom ter você aqui conosco. Você faz com que a pessoa se sinta parte. Quinta dica, e eu estou caminhando para terminar. Seja cristocêntrico. Olha para o irmão do seu lado e diz assim, seja cristocêntrico, meu irmão. Não é egocêntrico, é cristocêntrico. Pessoas egocêntricas só pensam em si mesmas e só falam de si mesmas. Pessoas que têm Cristo como centro, elas falam de Jesus. Colossenses 1, 27 e 28 diz, aos que Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A palavra tem que nos levar para Jesus. Quando você estiver pregando na tua célula, quando você estiver evangelizando alguém, o centro de tudo deve ser Jesus. Quem cura? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem transforma? Jesus. Quem salva? Jesus. Quem restaura? É Jesus que faz isso. Rapaz, como que você está vivendo isso na sua vida? Quem foi que te ajudou a encontrar essa esposa? Como é que você tem esse casamento? Jesus. Foi Jesus, rapaz, que me abençoou. Como que o teu negócio está dando certo? Olha, é Deus na minha vida, é Jesus. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu sei que as bênçãos de Deus estão sobre mim. As canções, eu vou te falar, eu estou confuso. Eu estou muito confuso. Eu sou ministro de louvor e eu fico procurando os clipes na internet para pôr no programa. Tem umas letras tão malucas que eu não sei do que as pessoas estão dizendo. Eu tenho dificuldade com isso. A gente estava cantando umas músicas dessa há um tempo aqui na igreja. Tu me persegue como um leão, me arrebenta com a tua garra, me destrói, me rasga no meio e diz que me ama. Isso é masoquismo, irmão. Eu não vejo Deus fazendo isso aí, não. Isso é loucura. Com uma garra, tu me destrói, me persegues e tu me alcança e acaba com a minha raça. Eu disse, não entendo. Isso eu não entendo. E não é para mim. Isso aí não é para mim. Eu falei, não vamos mais cantar isso aqui, por favor, pelo amor de Deus. Porque, já pensou, imagina, todo mundo aqui, eu acho que a maioria é crente. Mas chega uma pessoa que nunca entrou numa igreja evangélica. Imagina aí o contexto. Ele nunca entrou numa igreja evangélica na vida dele. Alguém convidou, ele disse assim, eu vou dessa vez. Porque me disseram que a igreja de adoração é uma bênção. Eu vou lá, eu estou vendo o programa, aí ele chega e senta. Aí a gente começa a cantar. Né? A gente começa a cantar. Tu me persegues. Como a garra de um leão, tu me arrebenta. Me parte no meio. Acaba com a minha vida e diz, eu te amo. O cara vai ficar dizendo o quê? Rapaz, que é isso aqui? Unção terrorista? Unção do terror? Unção da destruição? Escute algo que Deus falou comigo hoje. Tem uma hora que Jesus diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Escute, Jesus não está dizendo isso. Se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. Não é dessa forma. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês são meus amigos e vocês me amam,
o amor que vocês têm por mim será refletido nas escolhas que vocês fizerem. Então, se vocês me amam, e o amor de vocês por mim é tão forte assim, vocês vão levar em consideração aquilo que eu faço. Então vocês farão o que eu faço. Jesus não está dizendo, eu mando e vocês obedecem, não. Ele está dizendo assim, se vocês me amarem, vocês vão querer me ter como exemplo e fazer aquilo que eu digo. Não é obrigação, o evangelho não é obrigação, o evangelho não é autoritarismo, o evangelho é amor. A palavra evangelho, notícias boas, boas novas, é algo que traz uma novidade, algo que vai mudar, transformar a sua vida. Então nós precisamos mudar até as canções que nós cantamos na célula, nos cultos. Tem que ser canções claras. Eu tenho 36 anos, né, que eu me confundo. Eu tenho 36 anos e eu sou acostumado com aquelas músicas antigas de igreja batista, escola bíblica dominical, irmão. Aquilo que era música de verdade. Tá? Jesus, nós te entronizamos, declaramos que tu és rei, que tu estás no meio de nós. Como é precioso, irmãos, nós estamos juntos aqui, servindo ao Senhor, era assim. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te contemplar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é poder te adorar. Irmão, isso que é música. Isso que é letra que transmite uma verdade, que transmite o evangelho bíblico às pessoas. Não é isso hoje, eu vou te destruir, eu vou acabar com a tua vida. Olha, tu me ama, senão eu vou te pegar como um leão, despedaça um ratinho. Então, seja cristocêntrico, entenda que tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus nas nossas vidas. E sexta dica, não pregue. Olha para o irmão do seu lado, não pregue, irmão. Não pregue. Pastor, mas o senhor está falando tanta coisa, agora está dizendo para eu não pregar. Entenda uma coisa. Eu estou aqui pregando para você, eu sou um pregador essa noite. Eu não vou te dar a oportunidade de falar enquanto eu estiver pregando. Apesar de que já aconteceu isso aqui comigo. Eu pregando, alguém falar do meio da igreja alguma coisa, e eu ficar com a cara de quem não sabe o que fazer. Mas, na célula, o teu papel não é pregar. Lá fora, o teu papel não é pregar. O teu papel é fazer com que essas pessoas interajam com o evangelho. Se numa célula só você fala e ninguém mais fala nada, eu quero te dizer que tem um problema. As pessoas precisam interagir, elas precisam fazer perguntas. O evangelho tem que mexer com o interior das pessoas. Elas não podem ficar ouvindo como se elas fossem as piores do mundo e você fosse o melhor. Quem está pregando é o cara, eu sou o pior, e eu estou aqui ouvindo porque eu sou a desgraça do mundo. Não, o evangelho tem que fazer com que as pessoas se despertem e pensem, eu posso mudar isso na minha vida. Isso aí que Jesus fez, eu posso mudar isso. Jesus me amou assim, Ele me deu uma chance, então eu posso passar por uma mudança e ser uma pessoa melhor. É esse efeito que o evangelho tem que causar nas pessoas. Nós temos que gerar o envolvimento das pessoas durante a palavra na célula e quando você lá fora está pregando. Nós somos, na verdade, meus irmãos, facilitadores para que as pessoas, entendendo a palavra, sejam edificadas e recebam a Jesus. Você não é o dono da verdade. Você não sabe tudo. Deus sabe tudo. A verdade pertence ao Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não dominamos a verdade. A verdade está em nós. E nós somos canais dessa verdade. Mas ela não é nossa propriedade. Não julgue as pessoas, não as coloque nesse lugar. Mas entenda que você é só um canal. Pegue o estudo bíblico da sua célula, veja lá, estude antes que você possa pregar, mas entenda que isso é só um norte, é só um esboço daquilo que você vai levar até as vidas.
Então não pregue, mas interaja com as pessoas. E terminando, eu quero que você entenda que, como tudo para a nossa vida, nós precisamos de uma base bíblica. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vivo dessa forma? Observe o contexto bíblico. Observe a palavra, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, para que você saiba como se mover na sua vida. Minha esposa subiu aqui e fez uma oração. Se você reparou, a oração dela estava recheada de Bíblia. Ela usou textos bíblicos para orar. E nós podemos fazer isso diante de Deus. Nós podemos, entre aspas, relembrar a Deus do que Ele deixou. O Senhor já fez isso. Você sabe que isso na advocacia chama-se de precedente. Quando um advogado quer vencer uma causa, ele pode ter tudo contra aquele momento e aquela causa, mas se há 10 anos atrás algo parecido aconteceu e o advogado da época venceu, ele pode usar aquilo como um precedente e dizer, olha, esse caso teve um igual 10 anos atrás e o juiz concedeu vitória. Ele pode usar aquilo como um argumento também para poder vencer aquele caso atual. Você pode usar a Bíblia. Jesus usou a Bíblia contra as tentações do diabo no deserto. Ele usou a palavra de Deus. E aonde podemos aplicar cada versículo? Na minha vida diária, nós temos que aprender a contextualizar a palavra de Deus para hoje. E eu termino te dizendo que uma igreja nos dias de hoje só vai crescer e avançar quando ela entender que precisa ser contemporânea, contextualizada, levar Jesus às pessoas de uma forma que elas compreendam o evangelho que está sendo pregado. Não se preocupem em ser erudito demais, em falar palavras muito bonitas, seja você mesmo.